Companheiros e companheiras, muito bem, estou vendo aqui que a galera foi tomar café, né? Metade aqui da plenária está ausente, né? Uma atravessada aí na programação. Mas é assim, a gente vai ter que lidar com as necessidades e com o previsto que a gente acontece. Tudo que for bom para agregar, para somar, para nos ajudar, é sempre importante. Então nós estamos aqui, pessoal, para coordenar essa mesa, né, esse seminário de comunicação. Nós já tivemos um momento parecido na Assembleia do início do ano, em que nós fizemos uma explanação aqui com o companheiro o Coelho, que é o jornalista da FETEC, e nós fizemos uma explanação, mas que por questões conjunturais, inclusive de recursos, naquela ocasião que nós estávamos com o impedimento aí do recurso que estava bloqueado, continua, né? Pois é. Não está mais? Pois é. Então a gente está retomando agora, mas a ideia aqui é fazer esse seminário, mas sempre com uma ideia da gente efetivamente construir aqui conjuntamente as ações que nós poderemos fazer a partir da FETEC Centro Norte. Então, para dar subsídio e dar uma explanação sobre a conjuntura atual e sobre o tema muito importante hoje para a luta de todos nós, a gente chama para compor a mesa a companheira palestrante Maria Conceição Carneiro de Oliveira, conhecida Maria Pro. Aplausos para ela. Tá. Maria Flor é blogueira e mediativista, um termo que eu estou muito habituado, né? Mediativista. Então está aqui a Maria Flor para fazer a apresentação, e a metodologia não é muito diferente dos outros painéis. Nós vamos ouvir a explanação da Maria Flor e depois a gente vai abrir para as perguntas, os debates e proposições que a plenária tiver que apresentar. Tá? Então, vamos passar a palavra para a Maria Flor. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e ao mesmo tempo um desafio, né? Nós temos um cenário muito adverso para o nosso campo, né? Para a classe trabalhadora. Ele já vem numa toada aí desde pelo menos final de 2014, quando começa um movimento dos perdedores, né, que não aceitaram perder uma eleição, e depois fazem um grande movimento, e é uma coisa nova que nós temos no Brasil. A direita hoje tem massa, e faz um impeachment sem responsabilidade e consegue convencer a população, a maioria do povo brasileiro, que um projeto autoritário, um projeto que não enganou ninguém, né? Um projeto que diz que quem procura osso é cachorro, para a família dos desaparecidos, que defende a tortura, que quando era deputado dizia que usava sua imunidade parlamentar para ser homofóbico, que trabalhador tem que escolher entre ter trabalho e direitos. Não há absolutamente nenhuma perspectiva para nós aí de tempos calmos, vão ser tempos muito duros, muito árduos. E é um pouco para fazer esse debate, né, que eu tentei aqui me organizar. Eu não sei falar sentada, gente. Coisa de professor. Se alguém puder me ajudar, eu vou tentar. Nunca consigo direito mexer nisso, mas vamos lá. Eu estou na frente de alguém? Aqui não? Tá. A ideia aqui é a gente tentar entender um pouco como é que nós, da classe trabalhadora organizada,
podemos ampliar nossa voz, podemos falar mais, podendo entender essa sociedade e rede que vivemos, para conversar com uma base de uma classe trabalhadora que não está organizada, que às vezes não está nem num trabalho formal. Tentar entender como é que a gente chega nessa base de home office, de trabalho precarizado, de trabalhadores que têm uma nova lógica da organização do trabalho. Para isso, a gente precisa entender um pouco essa sociedade que a gente está vivendo e a comunicação que a gente tem. O tema coloca a fake news porque ela foi um tema central nas eleições, mas eu pergunto a vocês, será que se a gente tivesse um jornalismo que de fato fizesse jornalismo, fizesse comunicação social, o fenômeno do fake news teria um espaço tão grande como teve no processo eleitoral? O que vocês acham? É uma pergunta. Não teria, né? Será que, se a gente tivesse jornalismo, as pessoas acreditariam que na Prefeitura de São Paulo o Haddad distribuiu mamadeira com bico de piroca? Só de falar, a gente dá risada, né? Porque é uma coisa tão sem noção, mas isso criou um clima, né? Começa assim, se dá risada. Daí, na sequência, vem um meme bastante bem feito com um PL que existe, falando de pedofilia e associando de novo o PT e o Haddad, o kit gay e tudo mais. E no último, sim, da noite do sábado para domingo, distribui um filme pornográfico onde o Haddad tinha estuprado uma menina de 12 anos. Este foi o nível dessas eleições, foi o nível do fake news que a gente não conseguiu enfrentar. Mas por que a gente tem essa realidade e infelizmente não é só no Brasil? Infelizmente a comunicação no globo levou para uma tendência, o jornalismo deixou de fazer comunicação social, deixou de ter um compromisso com a verdade dos fatos, virou grandes empresas monopolizadas, né, com interesses econômicos, e não informa a população. Então a gente tem uma população com uma baixa densidade de escolarização, de letramento, e que não tem educação para a mídia e que não consegue formular a crítica e separar o que é verdade e o que é mentira. E a fake news funciona nesse terreno. Então a ideia de que a mídia, né, ela é sócia desse projeto de imbecilização da nação. A gente está vivendo numa era que, sem informação, se todos nós, não é, a batalha vai ser na comunicação, vai ser na rua, vai ser no bairro, vai ser na internet, vai ser na igreja, nós vamos ter que voltar a fazer trabalho de base como a gente nunca fez, como na década de 80 a gente fez, senão a gente não desconstrói. Nós, quem aqui já passou fake news? Já passou para diante? Eu já. Um monte de gente já, né? Qual é uma das coisas é a pressa, né? Nós recebemos uma coisa e tem, além da pressa, tem a confiabilidade. A gente recebeu de alguém que a gente confia. Então a gente não checa. Essa é uma coisa que a gente vai precisar aprender a fazer. Checar. Então, assim, não dá mais para receber notícia, a não ser que seja uma coisa institucional, né? Que a FETEF fez, pesquisou, etc., dá um comunicado, aí tudo bem, mas receber uma coisa de um amigo e soou estranho, a gente vai ter que checar. Porque a gente evita a difusão da fake news se a gente também tem um cuidado a olhar isso, né? Não usar da pressa e não só da confiabilidade. Então, nós temos que mudar as nossas práticas na rede. Então, um grande
desafio a gente se educar e educar os demais, educar o nosso entorno, educar os grupos onde a gente está inserido, familiares, dos amigos, dos colegas de trabalho, etc. Qual o segundo problema, e agora, nessa democracia simulacro que a gente tem, que nós vamos ter que ter na rede, para além de se educar, para checar, para fazer pesquisa, para ver, opa, peraí, deixa eu ver onde está se falando disso, quem é que falou? Isso aqui está esquisito, né? Dá uns Google de vez em quando, é importante. Mas, para além disso, o que a gente vai ter que fazer? Principalmente vocês, lideranças sindicais, vão ter que ter muito mais cuidado na rede. E a gente vai falar bastante disso antes de entrar necessariamente na fake news. Nós deixamos rastros absolutamente todos os dias na rede. Nós nos expomos na rede como se a gente estivesse na sala da nossa casa, né? Só que o sistema de vigilância hoje e num governo é um simulacro de democracia, nós estamos muito expostos. Vai chegar uma hora que talvez a gente não faça mais reuniões transmitindo ao vivo. Em alguns momentos isso vai depender da nossa própria segurança. Então, atentem a isso. Vamos falar um pouquinho, e por último, né, para esse cenário todo, a grande desigualdade que a gente tem no Brasil, a desigualdade de renda, a desigualdade social, ela também se expressa na desigualdade ao acesso do mundo digital. Então, nós temos, por exemplo, lugares como São Paulo, bairros inteiros, extremamente populosos, que não tem banda larga. Então, e tem projetos de grandes corporações globais que favorecem esse terreno do fake news. Vou dar um exemplo para vocês. 2 grandes corporações se juntam e o grupo inimigo, a direita, né, entendeu muito bem isso e a esquerda não entendeu. Facebook, WhatsApp e operadoras de telefonia. Olha os pacotes, é aquilo que eu chamo de zero rate. O que é isso? Vocês já viram aqueles planos que você contrata a minutagem e tem acesso de graça à internet. O que é o acesso de graça à internet? Zap, Facebook. As pessoas não têm acesso à internet, porque Facebook e o Zap não é a internet, né? Mas é por aí que o terreno foi bastante fértil da formação ou deformação política dessa população. E a gente deixou isso de lado, né? A esquerda tem uma cultura ainda da era industrial, que é uma cultura do conteúdo. Nós trabalhamos na razão, nós trabalhamos em passar a informação, etc. Tal. Este grupo não faz isso. Esse grupo trabalha com a manipulação, com o medo, com as emoções, né? Por isso que sexo, os valores morais, né, homofóbicos, machismo, medo da mulher tomar o lugar do homem e assim por diante, foram temas fortes da eleição e não projeto político. Então, primeiro convite que eu vou fazer para vocês está ali, né? A gente tem que passar a olhar a nossa sociedade e o discurso político, o discurso na TV, o próprio discurso do presidente eleito, para além da interface. O que é interface? Vocês vão ter que aprender, quem não sabe, a adquirir esse vocabulário. A gente está em plena sociedade de rede e a gente vai ter que dominar isso. A interface é esse lado bonitinho, quando a gente abre um navegador, por exemplo, o aplicativo do celular, que você vê aquela coisa amigável do WhatsApp, que você abre o grupo e tal. Por trás daquele aplicativo está o quê? Os códigos-fontes. Então a gente vai ter que usar essa metáfora para tentar entender que a gente precisa desvelar o código-fonte, sair dessa matrix que a gente está, para reorganizar nosso mundo, né? Reorganizar nossa luta e nossas estratégias. Gente, vocês vão me controlando,
porque eu falo demais. E tem muita coisa a dizer e eu sei que a gente tem pouco tempo. Quem é que pode me dizer quanto tempo eu já gastei? 2 minutos. Tá bem? Tranquilo? Só passou 2 minutos. Pode continuar falando. Beleza. Ó, nossa conversa hoje vai trabalhar em cima desses conceitos. Guerra semiótica, é um monte de palavrão. Big Data, microtargeting, fake news e guerra híbrida. O campo da comunicação digital está lidando com isso aqui. Primeira coisa, eu olho sempre quando eu vou em algum evento sindical, fico olhando a faixa etária. Nosso desafio é conversar com quem? Jovem. Você não tem na sala? Né? Nosso desafio é trazer jovem para a luta. A gente precisa fazer isso. Para fazer isso, a gente tem que entender o mundo que essa juventude está. Ela já nasceu na convergência tecnológica. Ela já nasceu praticamente com um chip dentro dela, né? Ela não faz como nós fazíamos antes, ler jornal, ver televisão, etc. Ela não faz isso, esses não são os hábitos da juventude. A juventude faz, se informa, se diverte, trabalha, estuda, faz absolutamente tudo por isso aqui, ó. Às vezes nem o computador. Só com isso aqui. Ela está conectada 24 horas. Então, a gente fala da época da convergência tecnológica, né? Onde você tem diferentes plataformas que você usa de modo convergente, não separado. E a comunicação tradicional ela não foi feita para esse tempo de convergência. Ela tenta se adaptar a isso, né? Múltiplas plataformas importantes se transformam em mídia. Então é importante entender e é importante se apropriar para a gente renovar a nossa luta, né? Renovar as nossas instituições, trazer a juventude para continuar a batalha, porque ela vai ser bastante árdua em novos parâmetros, às vezes até parâmetros que nós mesmos ainda não temos ideia de como a gente vai trabalhar. Quem aqui, todo mundo aqui já ouviu, eu estou no meio de bancários. Bancários, esse é um termo conhecido para bancário. Porque o mercado financeiro lida com isso o tempo inteiro. Para alguém aqui o termo é estranho? Sim ou não? Todo mundo sabe o que é obrigado? Plateia? Falamos o que é? Sim? Ó, vocês trabalham em centros financeiros que lidam o tempo inteiro com um volume, com uma massa de dados gigantesca. Alguns deles, inclusive, vendiam esses dados recolhidos e ganhavam dinheiro com isso. E a gente está numa era que a gente chama da sociedade da informação, ou sociedade em rede, onde o que nós pensamos, nossos hábitos na navegação, você vai lá num restaurante, tira uma fotinha, bota no Instagram, dá um check-in, não sei na onde. Tudo isso, você está produzindo informações para o Big Data. De graça. E tudo isso vira dinheiro. Por exemplo, você vai comprar uma passagem. Em segundos começa a aparecer. Você está procurando uma passagem para Florianópolis. Aí começa hotel em Florianópolis, carro em Florianópolis, restaurante em Florianópolis. O que isso acontece? Às vezes você só pensa. Já aconteceu comigo. Olha, vocês vão descobrir que ele não está errado. Ele não está errado. Olha isso aqui, ó. Você usou. Como ele achou? O que você faz no seu celular? Deixa eu ligar esse celular para vocês verem uma coisa. Verinha, o que tem aqui? Essa mão. Essa é a minha câmera frontal. O que aconteceu com a minha câmera Ela colocou um frontal? adesivo na frente. Não tem. Por que eu não deixo a minha câmera frontal aberta? Porque você tem aplicativo que tem acesso à sua câmera, ao seu microfone, e eu estou lendo uma notícia, se
o aplicativo quiser, ele pode inclusive ver a minha reação ao ler a notícia. Falei que a gente ia falar de vigilância em rede, de segurança em rede. Se vocês olharem o computador, onde... Olha, talvez chegue um tempo que seja mais seguro não estar com isso. Ok? Talvez chegue um tempo. Eu vou falar algumas coisas meio assustadoras, assim. Mas é interessante pensar um pouco. Vocês vão fazer uma reunião estratégica. Não levem celular. As mulheres já fazem isso. Tira toda... Não adianta tirar a bateria e desligar, hein? Não levem. Não levem. Bom, o que é então, portanto, o Big Data? Big Data é um conjunto de dados gigantes, estratosféricos, que já estão aqui, ó, nesta casa aqui, ó, de zettabytes. Isso aqui, 1 byte é 10 elevado a 0. Zettabyte, 1 zettabyte, são 10 elevado a 21. Então, vai multiplicando por 1000 aqui, vocês vão ter ideia da quantidade de dados. E quando eu digo dados, gente, todos os dados, onde você navega, que tipo de busca você faz, que sites você acessa, que aplicativos você abre, quais são seus hábitos, que hora você faz isso, sabe? Que hora você dorme, que hora você come, sabe tudo. Onde você vai. Seu celular, você não precisa nem habilitar, só pelo GPS tem todo o histórico do seu trajeto, porque tem o Google Maps instalado nele. Se você olhar, você vai ficar muito impressionado da quantidade diária de dados só pelo celular que o Google recolhe. Não é à toa que é o gigante que é, porque vive, né, com essa quantidade absurda de dados e faz muito com esses dados. Já acabou com o casamento, inclusive. Então, o Big Data, ele se baseia em 5 V's. Velocidade, que você consegue, por exemplo, ó, eu falei para vocês, quando vocês estão comprando uma passagem, começa a aparecer anúncio. Por quê? Porque tem cookie no seu navegador que manda essa informação para um leilão internacional que em segundos, quem oferecer mais vai aparecer na sua tela. Então, o simples dado de você buscar uma passagem para comprar, já oferece, já vira uma mercadoria para um leilão global. Volume, variedade desses dados, veracidade e valor. Veracidade significa o que aqui? A informação que a Vera acessa o Facebook tal hora, visita tal página, gosta de ver vídeo de gatinho, né? Todas essas coisas são veracidade. Então ela tem, se não for verdade, esse dado não tem valor. Já veio o nome, veracidade. Exatamente. Então, ó, qual é a evolução aí? Não é exatamente na máquina, mas nos dados, né? Nesse volume, como é que eles são utilizados? Como é que eles são processados e para quê? Tem coisas, eu tô falando só da parte mais trágica, mas tem coisas maravilhosas. Assim, por exemplo, hoje, você tem toda uma geração de jovens trabalhando coisas assim para transformar as cidades em cidades inteligentes. Mas não para ter um monte de câmera, porque por causa de segurança. Não. Por exemplo, ver índice de umidade, índice pluviométrico, para ver a possibilidade de grandes pancadas de chuva, de tempestades, de áreas de alagamento. A gente tem uma empresa no Brasil, uma startup, de 5 meninos e uma guria novíssimos, assim, que ganharam prêmio na ONU e tal, porque eles conseguem, com uma coisa muito simples, usando a tecnologia, usando os dados que eles conseguem recolher, climáticos, para prever se vai ter ou não vai ter inundação. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, a gente tem que o tempo inteiro pensar no mal que isso pode causar em determinada situação, mas nas possibilidades que isso pode causar. Então, agora eu já vou
dizer a primeira coisa que eu vivo dizendo aonde eu vou, principalmente para sindicalista. O Big Data é uma realidade. Se é uma realidade, por que nós, sindicalistas, não temos uma grande base de dados da classe trabalhadora brasileira? Este é um desafio nosso. Nós temos que construir isso para a gente poder. Por que a gente não tem um aplicativo para rapidamente e interessante para que o trabalhador se informe sobre as suas condições, sobre a reforma trabalhista, sobre perda de direitos? Por que a gente não pensa nisso? Né? Por que a gente não cria o nosso Uber? Né? Tudo está uberizado, por que a gente não pensa? Então nós precisamos ver que nessa sociedade tecnológica existem possibilidades de criação, inovação. A gente pode pensar a luta de uma maneira se o grande capital se organiza em rede, se o judiciário, para nos ferrar, se organiza em rede, né? O seu Moro lá nos Estados Unidos e tal. Por que os sindicatos não se organizam em rede? É um desafio, a gente tem que ficar esperando, a gente tem que começar a pensar que nós vivemos uma sociedade em rede, portanto a luta e a classe trabalhadora tem que estar. Isso eu já falei no movimento sindical. Ah, muito bem. Então temos aqui um aliado forte. Bom, o Big Data, portanto, transforma absolutamente tudo. A maneira como a gente organiza, gerencia e vive o mundo. Por isso que nós precisamos pensar a organização sindical também nesse contexto. Ela não pode, né, se o capital global se rearticulou por completo, como é que os sindicatos têm que se articular para enfrentar os desafios novos nessa realidade do futuro do trabalho? Da extrema automação, né, de profissões desaparecendo e outras surgindo. Como é que a gente faz isso na organização da luta? Tudo muda, gente. A gente já tem hoje, na área da saúde, de governos, educação, economia, absolutamente todos os aspectos da sociedade foram fortemente, estão sendo e serão impactados com a era da informação, com o mundo digital, com esse volume de dados que é gerado cotidianamente, é capaz de ser processado com bastante rapidez, são dados confiáveis e podem ser usados. Obrigada. Então, ó, a gente já viu a velocidade que os dados são transmitidos, volume que, né, dessas fontes são coletadas de diferentes formas, dos celulares, mas não é só dos celulares. Cada vez mais a internet das coisas também está conectada com os aplicativos, né? A gente vê essa tecnologia digital. Então, por exemplo, a sua TV Smart TV, ela também capta a informação do seu. O Netflix sabe se você é uma pessoa de esquerda ou de direita. Ele te oferece coisas que você fala, nossa, como o Netflix sabe disso? Né? Por que ele fica me oferecendo documentário das feministas? Ele sabe, porque ele sabe todo o seu... capta absolutamente tudo. E isso, assim, a gente mal começou. Daqui a pouco você vai ter geladeira inteligente que vai te avisar que tá faltando ovo, tá? Que você precisa comprar. Né? Sim. Você tem máquinas de lavar inteligente que se autodiagnosticam, dizem onde está o problema. Então, e absolutamente tudo isso vai provocando esse volume de dados, de informação. Você tem hoje, por exemplo, roupas com as etiquetas de sensores que você nem vê, porque ela está interna ao tecido. Vai ter lojas muito rapidamente que você chega, pega a roupa, passa na máquina, não precisa ter caixa, não precisa ter nada. Já debita no seu próprio cartão de crédito, mas ao mesmo tempo sua privacidade
está exposta, né? Porque você tem uma roupa que está identificada, onde comprou, sabe quem é que está usando. É como se andasse com um chip na sua roupa. Mas a tecnologia tem seus dois lados. A veracidade, que a gente já falou, e o valor. O valor para o capital é importante, e o valor para nós é o valor para a nossa luta, né? Desses dados, de como a gente pode nos organizar. A informação útil desses dados. 3 tipos de dados, né? Social data, que são os comportamentais, dados demográficos, então assim, sua religião, onde você vive, quantos anos você tem, faixa de renda, lugares que você frequenta, tal. Se tira muito disso, esses dados das mídias sociais. O Enterprise Data, que são os dados empresariais, e o Personal Data, dados pessoais, né, que está relacionado principalmente à internet das coisas, como a gente fez. O aparelho do Netflix, por exemplo, que colhe os seus gostos. O Netflix nunca vai te oferecer uma coisa fora, como o Google acaba fazendo também. É por isso que é tão difícil a gente também furar as bolhas. Porque cada vez mais os produtos vão ser focados praticamente na individualidade. Então você acha que o mundo é aquele da sua bolha, e não necessariamente é. Os robôs criados, eles todos vão buscar os dados e conversam com você através do Google. Sim. Você pergunta, ele vai lá no Google, busca e dá a resposta. Sim. Sim. Quem armada no Google somos nós. Sim. Nós? Eu gosto da Vera falar, de graça. O Facebook para mim é um crime perfeito, porque você produz tudo. Você produz vídeo, imagem, texto, e você ainda fica brigando, e algumas pessoas ainda pagam para ser lidas. Sim, porque o cara quer. Tem um monte de gente que vai lá e como se fala? Põe publicidade, paga. Impulsiona, exatamente. Impulsiona o post para ter maior. Bolsonaro fez isso bem antes, né? Construiu sua rede muito antes. Assim, um detalhe importante: esse negócio não se opera no período eleitoral. Ele só ganha corpo, mas ele está todo construído anterior. Bolsonaro tinha, claro, ele fez algumas coisas completamente fora da curva, né? Tipo, o Bolsonaro tinha mais seguidores que Madonna, Beyoncé, Anitta, Neymar. Claro que isso não foi orgânico, mas ele construiu um caminho, sedimentou para depois, para poder bombar isso, né? Bom, qual é o grande problema? A gente já falou um pouco aqui. Principalmente no nosso caso, a questão da privacidade. Por isso que é tão importante, né, ainda uma luta importante, a regulamentação do Marco Civil da Internet, que diz o seguinte: os nossos dados são nossos dados. Ninguém pode pegar os nossos dados e ficar comercializando, lucrando com isso. Porque a princípio pode parecer uma coisa, tudo bem, pegou meu dado lá e vai aqui num leilão, beleza, eu coloco um navegador que bloqueia isso, fico mais tranquilo. Mas não é bem verdade. Você pode ir, por exemplo, num laboratório, fazer um exame. Como você está com o seu GPS, o cara sabe que você está lá, e aí começa a te mandar publicidade, propaganda relacionada a isso. Mas se a sua privacidade, o seu sigilo de paciente for rompido e chegar nas operadoras de plano de saúde, você vai ter operador que vai dizer: eu não vou te aceitar, porque você está aqui com essa doença aqui, pré-existente, não sei o quê, já está inteiro, vai dizer quem vai dar, quem não vai dar lucro para eles. Percebe? Então a gente tem que ficar muito atento. A privacidade é um bem imenso, imenso para a nossa própria segurança, para uma série de questões que não só neste campo menos... Vai. Obrigada. Com o Big Data,
a gente vai entender um pouquinho como é que foi feito a campanha do Bolsonaro e como é que isso é uma técnica que vem dos grandes negócios, né, do mercado publicitário e foi para o campo político, que é o nosso segundo conceito, a micro-target. O que é target? É alvo, né? Então, essa é uma ferramenta que o Big Data, como existe aqueles dados enormes do Big Data, você pode fazer uma campanha política completamente voltada, quase que individualizada. Então, ó, eu não sei se vocês se lembram, 2 meses antes das eleições, o Facebook foi invadido. Lembram disso? Lembra. 90 milhões de contas no Brasil. É quase o número de eleitores que a gente tem, né? Isso significa que quem invadiu e pegou esses dados sabia onde todo mundo morava, a idade que cada um tinha, a religião e trocentos outros dados que podem ser colhidos. Só para vocês terem ideia, uma sueca, há uns anos atrás, saiu do Facebook e não queria que o Facebook ficasse com nenhum dado dela. Entrou na justiça do Facebook deletar e devolver tudo que ele tinha recolhido dos seus hábitos de navegação. Ela recebeu um calhamaço de mais de 800 páginas de dados recolhidos de uma única pessoa. Então, o que acontece? A gente tem uma hipótese, não pode provar, mas tem uma hipótese. Esta invasão, bem em período de eleição, serviu, né? Mas não precisava nem invadir o Facebook, porque tem outro jeito de recolher dados. Ele teve acesso à mesma empresa que ajudou na campanha do Trump, esses caras têm bancos de dados gigantescos. Ele tinha acesso e ajuda e apoio de grandes empresas comerciais como a Avan. Vocês acham que a Avan usou o cadastro dos seus clientes? 108 empresas que tem, né? Já no Brasil todo. 118. Vocês acham que os cadastros das igrejas evangélicas que estavam... Assim, você acha que os dados eles podem ser recolhidos de diferentes meios, né? Então, com essa técnica, você chega assim, a Vera tá lá em Belém do Pará, a Maria Fro tá em São Paulo, alguém aí tá em Campo Grande e tal, mas assim, nós temos coisas muito diferentes entre si, mas nós temos, sei lá, medos muito semelhantes. Nós temos sonhos muito semelhantes. Podemos vir de origem social diversa, ter partido diverso, religião diversa, mas com esse garimpar de dados, você sabe o que eu, a Vera, quem está em Campo Grande, tem em comum. Então, para mim, para a Vera, para quem está em Campo Grande, vem um tipo de mensagem. Nós, mulheres de meia idade, do campo da esquerda, sindicalistas, não sei o quê, vocês acham que chegaram kit gay? Não, nunca chegou pra mim. Nunca chegará. Percebem? Porque se chegar, a gente destrói. Percebem? Então eu falo assim, mas gente, por que não chega essa porcariada pra mim? Ora, por quê? Porque eles sabem quem eu sou, quem é a Vera e que não vai ter efeito. Só uma perguntinha rápida. Do Facebook, alguém me disse em algum momento que tem uns testes assim, como Sim. você quer ser, não sei o quê, com quem você se parece. É pesquisa. Aí você vai pegar corda, bota, e quando você sai, você não fecha seus dados. Que essa é uma forma de roubo de dados, digamos, de parceiro do Facebook, né? De graça, hein? Então, não é bem assim. Na verdade, é uma forma também de minerar os seus gostos. Porque é sempre assim, se você estiver numa ilha deserta, você vai... Isso é uma forma de minerar os seus dados. Ao preencher aquilo, você já está dizendo para pessoas, para quem está colhendo as suas preferências,
Percebe? É isso que é mais significativo. Então, já que, volto a insistir, meu segundo dado, tem Big Data e tem microtarget, nós precisamos saber que eles existem e como é que a gente pode usar. Vão usar contra nós. Como é que a gente pode usar a favor de nós? É isso. Bom, quarto aspecto importante para a gente entender o fenômeno Bolsonaro. Vocês, tem um professor que usa esse termo fascismo viral. No final eu vou mostrar. Praticamente boa parte das coisas que eu vou falar vem dele. Vocês se lembram dos trotes de 2013 para cá? Vão se lembrar de casos muito horrorosos, assim. Uma faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, que um estudante pega uma menina, pinta de preto, é a Chica da Silva, ou então alunos de medicina se vestindo de Ku Klux Klan e assim por diante. Sim ou não? Sim, né? E mais uma série de outras coisas bem absurdas. A gente chama isso de fascismo viral. Por quê? Porque nessa cultura narcisística, e ela é voltada, ela é muito vivenciada pela juventude, para você sair, para você se destacar, para você sair da massa, né? Ter uma fama mesmo que efêmera, você precisa causar, você precisa mitar. Não é à toa que eles chamam o Bolsonaro de... Por quê? Porque o Bolsonaro é o cara que faz o fascismo, né, dessa forma absurda, falando coisas completamente absurdas. Durante todo o tempo dos 30 anos que foi deputado, nenhuma lei o puniu, né? E ele foi ganhando a sua popularidade construída nessa estratégia. Os youtubers e influenciadores. Lembrando, gente, que a gente tem uma mídia monopolizada que manipula, distorce, descontextualiza, cria notícia, né? Com seus nesgos de veracidade, com o pé na realidade, mas dá a sua interpretação. Então a gente já tem esse caldo de não informação, esse caldo onde o fato em si ele é interpretado, reinterpretado, a opinião muitas vezes travestida de verdade, etc. Tal. Os colunistas do jornal viraram youtubers. Até o Temer virou youtuber. Vocês se lembram do Temer youtuber? Eles são os influenciadores, né? Tem, por exemplo, o Bolsonaro fez uma lista dos youtubers confiáveis. Os youtubers confiáveis do Bolsonaro são aqueles caras que dizem que não tem aquecimento global, né? Que não tem racismo no Brasil, que foi o PT que criou a divisão entre as pessoas, que professores formam comunistas. Eu acho tão engraçado porque o discurso professor ideologiza a escola, não sei o quê, e aí a gente olha a sociedade toda conservadora mandando a gente ir para Cuba e para Venezuela. Mas que professores incompetentes, né? Esses que não formou, não fez a revolução, caramba. Então, não interessa a verdade, né? O fascismo como farsa, é muito mais a teatralização. Então, a gente olha, pra gente é difícil. Eu às vezes acho que eu tô no século passado e que o mundo que tá vindo é um mundo que eu ainda não consigo lidar com ele. Eu falo, gente, não é possível, eu sou uma pessoa que raciocina, eu junto A com B. Como é que eu lido com isso?
Então a gente precisa entender como é que está funcionando. Se você, que é uma pessoa politizada, sindicalizada, já passou fake news, porque o seu amigo que você confia te passou, a gente tem que entender que essa galera também está nessa rede de confiança. Foi o pastor que passou. Foi o patrão, percebe? Foi alguém que dentro da sua sociabilidade ela tem respeito. Então, bom, a comunicação não é à toa que o grande sucesso das redes sociais são os memes, né? Porque ela é reduzida praticamente a isso. Só que a gente não sai desse buraco se a gente reduzir a nossa comunicação a isso. Mas nós precisamos aprender a fazer. Se vocês fizerem a pesquisa no Google de memes sobre sindicalistas em qualquer língua, vocês vão ver que só tem meme de direita. Porque a gente não faz. Porque a gente não produz. E aí os caras vão fazer uma pesquisa. Se você não faz, se você não produz material, você não existe. Existe o que está lá. Que é a criminalização da luta. Nós precisamos disputar esse espaço. A rede é um espaço público. Então nós precisamos disputá-lo, né? Com outras narrativas. Isso aqui também é um exemplo que o professor Ferreira dá, né? Hitler, Mussolini, Jânio Quadros eram políticos que, como Bolsonaro, são teatralizaram a política, causaram, né? Tipo, o Jânio Quadros usava talco no paletó para dizer que tinha caspa, que era popular, entendeu? Tinha estratégias. O Bolsonaro faz várias estratégias. Mortadela no palanque, né? Exato. O Bolsonaro, com a história de fazer campanha do Facebook da sua casa, chamou o cara da Globo, um repórter da Globo, o cara foi no café da manhã, o Bolsonaro estava coando o café. Até parece que o Bolsonaro coa café, né, gente? Bolsonaro coando café, um pão que ele abriu. Você viu essa cena? Mas era tão absurdo aquilo, mas óbvio que tem um efeito. E a Globo, claro, que sabe fazer TV, né? O que ele fez? Ele pegou o pão, não tinha pratinho, nada. Aquelas migalhas na mesa, sujando tudo. Se fosse a mulher dele, dava uns peterecos na orelha. Fez o repórter da Globo comer do mesmo jeito. E aí abriu uma caixinha de leite condensado, que nem leite moça era, né? Tudo isso pra dizer o quê? Olha que popular. Ele come o pão igual a mim, entendeu? Olha que humilde. Olha que humilde. Percebe? Então, é essa teatralização e ele vai continuar fazendo isso. A nossa... Olha lá. Alguém falou do Dória, é isso. Dória é o rei do camarote. É outro cara que faz, né, muita teatralização. Ele é o próprio meme, né? Mas vem convencendo. Criou uma imagem do João Trabalhador. Bom, isso aqui é importante para a gente tentar entender essa sociedade. Mais que isso, tentar entender como é que estes homens da extrema-direita que agora governam, eu estou lascada, porque é Bruno Covas, Mário, João Dória e Bolsonaro, porque eu estou num estado que é isso aí. Então, assim, vocês imaginam o que é que viver sobre a égide do poder municipal, estadual e federal com esse trio. Porque eles vão continuar usando essa estratégia. Eles não vão abrir mão dessa estratégia. Então, como é que a gente desvela, entende ela, vê quais as intenções e como é que a gente consegue fazer com que outras pessoas também enxerguem, né? Que não vejam o Bolsonaro humilde, mas vejam que ele está fazendo um teatro ali, que obviamente ele não toma café da manhã desse jeito. Então, o retrofascismo foi criado por Arthur Crocker, que é um cientista político canadense, para designar o quê? Esse reviver de práticas fascistoides, a intolerância, o preconceito, o ódio racial, a limpeza ética, em meio à nossa sociedade hipertecnológica e democrática, no sentido que as pessoas podem ter acesso
acesso à rede, escrever qualquer coisa, literalmente, mas não necessariamente democrática como uma vivência no espaço de democracia e de cidadania. Esse ressurgimento aparece de que maneira, gente? Olha o contexto que a gente está vivendo. Depressão econômica, globalização, as pessoas aceitam, a sua vida está piorando, ela não entende a mudança do capital global e ela atribui isso sempre a um inimigo, interno ou externo. Nos Estados Unidos são os mexicanos, os imigrantes, seja ele qual for. Aqui, quem é? O PT, os comunistas, o petróleo, o MST, os vermelhos. Né? Aqui o inimigo é interno, lá externo. Mas no mundo inteiro, esse retrofascismo, ou seja, esse fascismo revivido, ele se alimenta desse senso de enfraquecimento das nações, porque nós não estamos mais nesta era industrial do Estado-nação, de um Estado forte. As corporações decidem muita coisa, decidem desempregos globais, decidem aonde que o capital vai mudar, vai agir, onde vai produzir, de que forma vai fazer a publicidade. A forma com que os estados agem hoje não é como se fazia no começo do século XX até a década de 50. Né? Eles estão criando, inclusive, governanças que são globais de alguns aspectos. Precisam criar, porque os problemas, toda a sociedade, ela hoje é global. Nós sabemos e interagimos e podemos mudar nossos ânimos de maneira instantânea, dependendo do que a gente vê, de como a gente é afetado na rede. Então, dentro desse horror, né, assim, para alguns, por exemplo, os brancos sem ensino superior dos Estados Unidos, que apoiam ainda o Trump, ouvir aquele discurso super fascistoide dele, a gente fala, nossa, que absurdo, né? Porque a gente ainda não tinha entendido, eu acho, quando o Trump foi eleito, que o Bolsonaro era... A gente tinha olha, mas o Bolsonaro está crescendo, num cenário sem Lula, Bolsonaro pode ser eleito. Não tirem tanta onda, tentem entender o fenômeno. Mas é sempre no fenômeno de crise. Num fenômeno, numa situação onde as pessoas têm emprego, onde as pessoas podem amar, podem viajar, podem se divertir. O medo, ele não ganha esse terreno. As pessoas ficam amedrontadas, começam a ver inimigo em qualquer lugar, quando elas têm uma insegurança na sua própria sobrevivência. E isso está acontecendo no Brasil. A quantidade de desempregados, a qualidade do trabalho que cada vez mais deteriorada, a qualidade de vida das pessoas, os serviços públicos. Agora, acabou de sair dado da Oxfam, pela primeira vez, né, em 15 anos, o Brasil não só parou de diminuir a desigualdade, como retrocedeu. Né? E, de novo, sempre na base da base. Mulheres, negras, né? A base da base. Nós precisamos mudar essa estrutura e, embora as políticas públicas tenham efetivamente feito uma melhora na vida das pessoas, elas não fizeram uma mudança estrutural, mesmo porque uma década não permite isso. Precisaria de muito mais tempo para essas mudanças se estruturarem. Muito mais gerações na universidade, muito mais empregos qualificados, criados. Isso a gente veria uma diferença social. Mas o ataque ao bem-estar social, para o capital hoje, não existe mais espaço para lucro, aumento do lucro, enlouquecido, como a gente está vivendo, e Estado de Direito. A democracia já está sendo um empecilho para isso. Nossa briga é árdua. Então, o que esse retrofascismo, esse fascismo viral quer? Exatamente isso, viralizar. Ele quer ganhar o mundo, ele quer ser falado, né? Ele quer ter uma repercussão. Pode ser negativa, não tem problema. Por isso, quanto mais performático, mais absurdo mais a gente vai falar a respeito. Inclusive, a própria esquerda vai falar. Já desse uma mãe
colocou o seu filho no Dia das Bruxas, outra importação que a gente fez cultural dos Estados Unidos, porque a gente não... Nem bruxa é uma coisa forte na nossa cultura, o folclore aqui é outro, Saci Pererê, né? Não é bruxa. Mas, enfim, ela colocou, inclusive, cicatrizes de chicotada, como se fosse um escravo, pois na rede todo mundo falou um monte de absurdo para a mulher, porque aquilo era uma pessoa sem noção nenhuma. Ela diz, vocês ficam acreditando nesses livros de história que fala que tinha escravidão. Então, a gente ri, porque é um negócio assim, eu acho que Machado de Assis era o cara mais iluminado, assim, desse planeta, quando escreveu Alienista. A sensação que eu tenho é essa, entendeu? Que a gente está vivendo o cenário do alienista. Porque é um bando de maluco fora, e a gente olhando, achando inacreditável. Mas é isso, é criar, virar mito, né? Mitar na rede, essa é a ideia. Agora, a gente precisa tomar cuidado, porque esses caras podem virar presidente e nos lascar, né? Socialmente falando, tirar mais direito ainda. Aquilo que a gente estava falando, uma universidade pública, 2015, turma de medicina se vestindo de Ku Klux Klan num trote. Pode passar essa imagem, vai ser rapidinho. Né? Medicina. Podia ser outra coisa. Direito, da Universidade Federal, né, ó. E é sempre essa coisa, né, no campo do terror contra negros, né, Nós temos uma grande dificuldade de fazer esse debate. Inclusive, tínhamos muito à esquerda também a dificuldade, porque a esquerda, qual era a história? Não, o problema é a divisão de classe. Claro que é. O problema é a luta de classe, sim, eu não tenho dúvida disso. Mas a gente sabe que entre os oprimidos, a gente ainda tem dupla, tripla, às vezes 4 tipos de opressão. E a gente não pode considerar, deixar de considerar que isso também impacta na vida do sujeito. Então, uma mulher trabalhadora negra na base, ela é muito mais explorada. Ela tem que ter a solidariedade no nosso campo da classe trabalhadora para não ser 4 vezes explorada nas suas jornadas de trabalho, num salário que ela ganha menos, na dupla, tripla jornada em casa, às vezes com um companheiro violento. Então, peraí, não dá pra gente ignorar esse nosso campo. A direita trabalha tranquilona sobre isso, ela não tem nenhum problema. E sempre são meninos brancos, de classe média, né? Usando o dinheiro público, instituições públicas, e vão ser o quê? Os novos Moros, né? Olha lá. Vamos lá. Pode passar? Essa é uma coisa que eu acho impressionante. Por isso que eu coloquei aí. Era um cara em Santa Catarina, um nazista, que enforcou no meio da rua um morador de rua. Vocês se lembram disso? Ele foi preso. Fez muito. As pessoas denunciaram muito no Facebook. Mas o que me chamou a atenção? Em 2016, quando ele foi condenado, ele tinha uma carta enviada pelo Bolsonaro para ele. Os itens apreendidos. E ele se comprometeu ainda mais porque envolveu criança, né? Ele era tio desse guri e aí colocou símbolo nazista na rede, expondo a criança. Por isso ele foi condenado. A gente já conversou sobre isso também. Há uma guerra que ela trabalha em vários campos, por isso que a gente chama de guerra híbrida. Até o lawfare faz parte disso, né? Então não precisa pegar exatamente em armas para fazer essa guerra. Ela começa com as bombas semióticas na mídia, daí você vai ver um discurso único. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Final de 2013, 2014, quando começa a Lava Jato. Se falava da Petrobras, que o PT tinha roubado a Petrobras, até na Malhação. Eu vi uma cena na Malhação inacreditável. Eles estavam numa banca de jornal, não tinha nada com contexto, a câmera focava na capa da revista Época, a denúncia
corrupção na Petrobras. 24 horas você fica falando sobre isso. E aí você tem os influencers, você tem os colunistas, os especialistas, e vai embora. E a gente, como é que a gente tenta enfrentar isso? Como é que o governo petista respondeu? Comunicados oficiais, faz um gabinete lá junto, o ministro tem que falar. A gente não entrou na guerra. Nós não entramos na guerra, então a gente perde. A gente não entrou na guerra desde o mensalão. E foi se construindo, consolidando a imagem de um PT, um partido corrupto e assim por diante. Agora, sindicalista é o quê? Sindicalista, vagabundo. MST é o quê? Terrorista, né? Terrorista e assim por diante. Se a gente não entra nessa batalha, nós não vamos sair dela. Então, os absurdos que a gente viu aí, ó. 2013, ganhar as ruas, né? Porque também nós não entendemos o movimento de 2013. Ele começou com uma coisa legítima, que era o preço das passagens. A esquerda ficou na dela, porque é contra o Haddad, é contra a Dilma, não sei o que e tal. Não ocupou direito, ocupou a rua, e coisa sua, pá. Aí não era mais 20 centavos, não era mais passagem, era a PEC do Ministério Público, que ganhou o direito de investigar, julgar, fazer o diabo. E foi lá e aprovou. As pessoas nem sabiam o que era a tal da PEC e defendia. Nós conseguimos a proeza de 100 mil assinaturas contra a vinda da Judith Butler. Eu sou capaz de apostar que esses 100 mil não sabem quem é a pessoa. E assinou, porque imagina, vem essa louca feminista pra cá, só sabe isso e pô. Petição pública pra caçar Paulo Freire. Por isso que eu digo que a gente está vivendo alienista. Porque você ouve lendo e fala, não é possível que isso está acontecendo nesse país. As pessoas todas ficaram doidas, né? Paulo Freire é um inimigo desse grupo. E não é de agora. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu sou professora, autora de livro didático, desde pelo menos o final da década de 90. Ou seja, quase 30 anos. O movimento Escola Sem Partido queria acabar com Paulo Freire. Era um bando de malucos, que todo mundo tirava sarro, que ninguém levou a sério. E foram ocupando territorialmente o país, e é isso que deu. Bom, então a gente não consegue enfrentar essa guerra híbrida porque a gente ainda está numa época de comunicação que ela é conteudística, ela não trabalha pensando no microtarget, ela não trabalha pensando no humor, ela não trabalha pensando em desconstruir imagem, ela não faz, ela não lida da maneira como a direita lida. Por exemplo, qual é a maior estratégia da mídia, que é uma mídia reacionária, e a própria direita? Destruir a imagem pública dos seus inimigos. Então, tinha gente que dizia assim, vão prender o Lula, imagina, né? Eles só querem tirar uma foto com o Lula algemado. O Lula está lá 7 meses, preso, e eles não param de tentar destruir a imagem pública de Lula. Porque eles precisam destruir na mente do trabalhador que trabalhador pode governar países. Não querem que trabalhador pense que ele pode governar. Eles têm que destruir a ideia e o sonho que o melhor presidente deste país foi um ex-metalúrgico. Pode não. Então você tem que destruir a imagem pública dele, a memória dele. Por isso ele se laufé. Ele é forte, porque não é só a pessoa Lula. É a ideia que a 7 de abril ele vira para vocês e diz assim, estão me prendendo, mas vocês vão ser meu coração, mente, vão ser minhas pernas, minhas palavras. Pode isso. Isso muda uma sociedade. Então você tem que destruir.
Nas eleições, portanto, no meio dessa demência, né? A gente não fez o debate de país. A gente discutiu economia. A gente discutiu o que ia fazer com a EC 95. A gente não discutiu como é que a gente vai recuperar a quantidade de postos de trabalho que a gente perdeu. A gente discutiu como é que vai ficar a saúde, com orçamento público 20 anos congelado. A gente não discutiu como é que a gente vai promover qualificação profissional dentro dessa grande mudança do futuro do trabalho. O que a gente vai fazer com o Ministério da Tecnologia que foi destruído? O que a gente vai fazer com as nossas universidades que estão sendo saqueadas? Nada de concreto, importante, foi debatido. Inclusive, o tal sujeito que foi eleito não foi a debate. Volto a insistir, alienista, Machado de Assis, porque nós elegemos um sujeito que não debateu. Ok? É isso aí, ó, ok? Levou colinha na mão no único debate que foi. Tem que perguntar pro Paulo Guedes. Hã? Posto Ipiranga. É o Posto Ipiranga. E aí a gente venceu o medo. Eu não preciso nem dizer isso, né? Se instala o caos, se instala o pânico, diz que o PT é um bando, vai transformar o Brasil na Venezuela, que o PT é um bando de ladrão, que o Brasil está desse jeito por causa do PT, que o PT ensina criança a virar gay na escola. Ô, gente, eles usaram filmes pornográficos de sites franceses na campanha. Se vocês virem, assim, 1/10 da barbárie que as pessoas foram bombardeadas, vocês iam entender, porque as pessoas não queriam nem ver vermelho, parecia touro, bravo, queria já meter o chifre, né? Porque era um horror. Nós éramos literalmente comedores de criancinha. Literalmente, assim,